Vamos lá, pessoal, começar falando sobre a origem do handball e sobre o que eu chamo de o handball primitivo. As primeiras referências sobre o desporto, no caso o handball, são de um jogo praticado na Grécia Antiga, conhecido como Urânia, mencionado por Homero, que é um poeta grego que escreveu, entre outros poemas, o Odisseia. Também há relatos de esportes parecidos com o handball entre os romanos e os franceses na mesma época. Mas como surgiu o handball da forma que a gente conhece hoje? Foi na Alemanha, no final do século XIX. Primeiramente, surgiu o Handball, criado por Konrad Koch. Logo depois, surgiu o Torball, criado por Max Heiser e derivado do Handball. Okay? O Torball era praticado por mulheres jovens num campo, e não numa quadra, de 40 por 20. Com os homens, o campo passou a ter 80 por 40 metros e depois o tamanho de um campo de futebol. Repare aqui nessas imagens que o handball, na sua origem, no seu começo, ele era praticado em campos. O mesmo campo usado para o futebol, que era um esporte que já existia nessa época. Inclusive, o handball era muito parecido com o futebol, usava o mesmo campo, o mesmo número de jogadores, inclusive. Há vários outros relatos também sobre a origem do handball, como na Dinamarca, em 1848, pelo professor Roger Nielsen, que criou um esporte chamado handbold ou handbold. Na Tchecoslováquia, no século XIX também, o Hazena ou Azena. E no Uruguai, aqui na América do Sul, já no século XX, em 1911, pelo professor Gualberto Valeta, que criou o balão ou salão. Tem referências diferentes sobre o nome desse esporte. Em alguns lugares você encontra como balão, outros como salão. O handball, como se joga hoje, foi introduzido na última década do século XIX na Alemanha, como Handball, posteriormente chamado de Torball por Max Heiser, que idealizou criar um jogo ao ar livre para os operários da fábrica da Siemens. Como surgiu e quem criou o handball como nós conhecemos hoje? Surgiu em 1919, quando as regras do Torball foram reformuladas. E quem reformulou essas regras, pessoal? O responsável pela transformação do Torball em handball foi Karl Schillens. Schillens foi auxiliado por Max Heiser e Erich Koenig, os criadores do Handball e do Torball, respectivamente. Tendo como palco o período da Primeira Guerra Mundial, de 1915 a 1918, quando o professor alemão Karl Schillens reformulou o Torball, alterando seu nome para handball, tendo suas regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica para o jogo com 11 jogadores e no campo de grama, levando-o para Áustria, Suíça e Alemanha. E agora vamos falar do primeiro jogo internacional de handball. Antes, um detalhe importante. Em 1920, o diretor da Escola de Educação Física da Alemanha tomou o jogo como desporto oficial. Então, em 1920, o handball passou a ser um desporto oficial pelo diretor da Escola de Educação Física da Alemanha. Aí, em 1925, Alemanha e Áustria se enfrentaram no que é considerada a primeira partida internacional de handball. Então, a primeira partida internacional de handball foi entre Alemanha e Áustria, e os austríacos venceram o jogo por 6-3. Agora falando sobre o handball nos Jogos Olímpicos, pessoal. Em 1934, o COI decidiu pela participação do handball de campo nos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936. O COI é o Comitê Olímpico Internacional, pessoal. A Alemanha venceu a Áustria por 10-6 e foi a primeira campeã olímpica no handball masculino em 1936. Já no handball feminino, ele só entrou nos Jogos Olímpicos em 1976, em Montreal. A União Soviética venceu a Áustria e foi a primeira campeã olímpica de handball
feminino, aqui já na quadra. Agora falando sobre a criação da IHA, que é a Federação Internacional de Handebol. Em 11 de julho de 1946 foi fundada a IHA, International Handball Association. A sede é na Basileia, na Suíça. As línguas oficiais são o inglês, o francês e o alemão. Nada eurocêntrico, né, pessoal? E ela é filiada ao Comitê Olímpico Internacional. A IHA tem mais de 200 países filiados a ela também. Agora vamos falar da migração do handebol de campo para o handebol de quadra. Como nós já falamos aqui nesse vídeo, o handebol inicialmente era um esporte jogado no campo, assim como o futebol. Razões climáticas aliadas à falta de espaço fez o handebol de campo perder a preferência e a modalidade de salão se impôs, a ponto de ser suspensa a realização de campeonatos mundiais de campo em 1966. Então, de 1966 para cá, só o handebol de quadra se impôs. O handebol indoor jogado em quadra e o handebol de campo perdeu espaço. Por razões climáticas, né, muito frio nesses países que mais praticavam handebol, Dinamarca, Áustria, Alemanha. A competição também com o futebol de campo, né, que os campos eram usados para o futebol de campo. Então isso fez com que o handebol de campo perdesse espaço e o handebol de quadra se firmasse como o principal handebol até hoje. Agora vamos falar do primeiro campeonato mundial de handebol da história. Aconteceu em 1938, foi organizado pela FIHA, que era uma federação internacional antes da federação internacional que existe hoje. Ela organizou o primeiro campeonato mundial de handebol. O torneio contou com apenas 4 equipes participantes, que foi a Alemanha, a Suécia, a Áustria e a Dinamarca. A Alemanha foi a primeira campeã mundial de handebol. Agora falando do primeiro campeonato mundial organizado pela IHA, que é a Federação Internacional de Handebol atual. O masculino foi em 1954 e foi vencido pela Suécia. Então a Suécia foi a primeira campeã mundial de handebol masculino organizado pela IHA. Já no handebol feminino aconteceu em 1957, apenas 3 anos depois, e foi vencido pela Tchecoslováquia. A primeira campeã mundial de handebol feminino foi a Tchecoslováquia. Agora vamos falar dos campeões mundiais de handebol. No masculino, o atual campeão mundial de handebol, ou a atual campeã mundial de handebol é a Dinamarca, no torneio que aconteceu agora há pouco, em 2021. E no feminino é a Holanda. O último torneio aconteceu em 2019. Os campeonatos mundiais de handebol atualmente acontecem de 2 em 2 anos. Falando agora dos maiores campeões mundiais de handebol da história, no masculino nós temos a França com 6 títulos mundiais, a Suécia tem 4 títulos, a Romênia também tem 4 títulos, a Alemanha tem 3 títulos, a Dinamarca tem 2 títulos, a Rússia tem 2 títulos, a Espanha 2 títulos, a Croácia 1 título, a Tchecoslováquia, a União Soviética e a Iugoslávia também tem 1 título mundial de handebol no masculino. Já no handebol feminino, nós temos a Rússia como a maior campeã mundial de handebol, seguida pela Noruega com 3 títulos, a União Soviética também com 3 títulos, repare que a União Soviética está separada da Rússia, a Alemanha Oriental, pessoal, também tem 3 títulos, repare também que a Alemanha Oriental está separada da Alemanha, a França tem 2 títulos, a Hungria tem 1 título, a Iugoslávia 1 título, a Dinamarca 1 título, a Romênia 1 título, a Tchecoslováquia 1 título, os Países Baixos, que é a Holanda, 1 título, a Alemanha 1 título, a Coreia do Sul 1 título e o Brasil também tem 1 título mundial de handebol feminino. A gente vai falar mais sobre esse título no vídeo que vamos fazer sobre a história do handebol no Brasil. Então vamos começar falando sobre a quadra de handebol, que é onde acontece o jogo de handebol. A quadra de handebol é um retângulo que mede 20 metros de largura, de uma linha lateral à outra, por 40 metros de comprimento, de uma linha de fundo à outra. As balizas da quadra de handebol medem 3 metros de largura por 2 metros de altura.
3 de largura por 2 de altura. Vamos dar uma olhada aqui na quadra de handebol maior para vocês enxergarem melhor. A largura da quadra é de 20 metros, o comprimento é de 40 metros. Você tem uma área tracejada, que fica a 9 metros da baliza, e uma área contínua, que é a área do goleiro, que fica a 6 metros das balizas. Na quadra de handebol não tem círculo central, só na quadra de futsal, ok? E outra diferença entre a quadra de handebol e a quadra de futsal é que não existe linha tracejada na quadra de futsal e não existe marcação de 7 metros na quadra de futsal também. Qual é a duração de uma partida de handebol, meu amigo e minha amiga? Para jogadores maiores de 16 anos, uma partida tem duração de 2 tempos de 30 minutos cada. Então, a partir dos 16 anos, a partida tem duração de 2 tempos de 30 minutos cada, com um intervalo de 10 minutos. Já para jogadores entre 12 e 16 anos, são 2 tempos de 25 minutos. Para a partida de jogadores entre 8 e 12 anos, são 2 tempos de 20 minutos. E caso seja necessário uma prorrogação, ela será disputada em 2 tempos de 5 minutos cada. Agora falando sobre as substituições no handebol. As substituições no handebol são livres, ou seja, são ilimitadas, desde que feitas na zona de substituição, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, e que o jogador substituto só entre em quadra após a saída do jogador que será substituído. Pessoal, a zona de substituições é isso aqui, ó. Ela fica aqui no centro da quadra. Essa aqui é a linha central que divide a quadra em 2 partes iguais. E aí, em cada lado tem essa marcação aqui, que da linha central até a marcação tem 4 metros e 45 centímetros dos dois lados. A equipe que está defendendo desse lado substitui por esse lado aqui. A equipe que está defendendo por esse lado substitui por esse lado aqui. E toda a substituição tem que ser feita aqui, por aqui. E o jogador que está entrando só pode entrar em quadra quando o jogador que está saindo sair de quadra. E agora vamos falar sobre as regras para o goleiro de handebol. O goleiro de handebol não é permitido ao goleiro de handebol colocar em perigo o adversário em uma tentativa de defesa, então tem que tomar cuidado com isso. Sair da área de gol com a bola dominada. O goleiro pode sair da área de gol dele, porém ele não pode sair da área de gol com a bola dominada, sob sua posse, sob seu domínio. Tocar a bola que está parada ou rolando no solo do lado de fora da área, estando ele dentro da área. Então, se o goleiro está dentro da sua área, ele não pode tocar a bola que está fora da área. E o goleiro de handebol também não pode entrar na área com a bola dominada. Da mesma forma que ele não pode sair da área com a bola dominada, ele não pode entrar na área com a bola dominada. Tocar a bola com o pé ou com a perna abaixo do joelho quando ela estiver fora da área. Ele não pode tocar a bola com o pé ou com a perna abaixo do joelho quando ela está fora da área. Porém, quando ele está dentro da área, ele pode tocar com o pé ou com a perna abaixo do joelho. Ultrapassar a linha de limitação do goleiro, linha de 4 metros, antes que a bola tenha saído da mão do adversário que esteja executando um tiro de 7 metros. Vou explicar isso melhor, pessoal. Isso aqui é uma cobrança de tiro de 7 metros. O jogador de verde vai cobrar o tiro de 7 metros, como se fosse o pênalti, que a gente conhece no futebol, no futsal. No handebol chama-se tiro de 7 metros. É cobrado aqui dessa marca, é a marca de tiro de 7 metros. E o goleiro, ele pode sair do gol, mas ele tem uma linha de limitação, que é essa marcaçãozinha branca aqui, que é a linha de limitação do goleiro. Então ele não pode ultrapassar essa linha quando da cobrança de um tiro de 7 metros, pois isso será uma falta. E agora o que é permitido para o goleiro de handebol? Tocar a bola com qualquer parte do corpo numa tentativa de defesa. Então o goleiro pode fazer uma defesa com qualquer parte do corpo, inclusive os pés. Mover-se com a bola dentro da área de gol. Então dentro da área de gol ele pode mover-se com a bola livremente. Sair da área de gol sem a bola e, ao receber a bola, participar do jogo com um jogador de linha. Então ele pode sair da área do gol sem a bola, ok?
E, estando fora da área, ele pode participar normalmente do jogo como um jogador de linha. Agora vamos falar sobre a regra de invasão da área de gol no handebol. A área de gol é essa linha contínua aqui, tá, pessoal? Não é a linha tracejada. A área é restrita à atuação dos goleiros. Quando um jogador entrar na área, será marcado o seguinte, pessoal: um tiro de meta. Quando o jogador da equipe atacante, ou seja, a equipe que está atacando, entrar na área de gol com a bola ou entrar sem a bola, mas conseguir alguma vantagem ao entrar na área. Então, quando um atacante entrar na área com a bola ou entrar na área e levar alguma vantagem ao entrar na área, será marcado um tiro de meta que será cobrado pelo goleiro. Agora, será marcado um tiro livre quando um jogador da equipe defensora, um defensor, entrar na área de gol e ganhar alguma vantagem. Então, eu estou defendendo aqui, eu entrei na área e ganhei alguma vantagem defensiva, será marcado um tiro livre para a equipe adversária que será cobrada atrás da linha tracejada. E será marcado um tiro de 7 metros quando um jogador da equipe defensora também entrar na área de gol e impedir uma clara chance de gol. Então, se eu entrar na área e impedir meu adversário numa clara chance de gol, será marcado o tiro de 7 metros, que será cobrado daqui da marcação de tiro de 7 metros. E um detalhe importante, pessoal: não é permitido recuar a bola para o goleiro de handebol, estando ele dentro de sua área de gol. Será marcado um tiro livre para a equipe adversária se isso acontecer. Agora vamos falar sobre o manejo de bola no handebol. No handebol é permitido lançar, agarrar, parar, empurrar ou golpear a bola usando as mãos abertas ou fechadas, braços, cabeça, tronco, coxas e joelhos. Então até o joelho vale praticamente tudo, pessoal. Lembrando que no basquete não é permitido jogar com a mão fechada. No handebol é permitido. Segurar a bola durante no máximo 4 segundos. Então você pode ficar segurando a bola no máximo por 4 segundos. Ainda sobre o manejo de bola no handebol, é permitido, pessoal, aqui embaixo, quicar a bola repetidamente com uma mão, que no handebol chama-se de drible, ok? Assim como no basquete, no handebol, quicar a bola chama-se de drible. E então agarrar ela novamente com uma ou ambas as mãos. Então você pode quicar a bola repetidamente com uma mão e depois agarrar a bola com uma ou com 2 mãos. E outra questão interessante, pessoal, aqui: rolar a bola sobre o solo repetidamente, ou seja, você sair rolando a bola no solo com uma mão e então agarrá-la com uma ou ambas as mãos é permitido, ok? Agora vamos falar sobre as faltas no handebol. O que é falta no handebol? Arrancar ou golpear a bola das mãos do adversário. Isso é falta. Empurrar ou bloquear o adversário com braços, mãos ou pernas, ou usar qualquer parte do corpo para deslocá-lo. Também é falta. Agarrar um adversário, mesmo se ele permanecer livre para continuar jogando. Saltar ou correr sobre o adversário, obviamente, é falta, pessoal. Um detalhe importante sobre falta no handebol é que a tolerância para o contato físico no handebol é muito grande, muito maior do que no basquete ou até no futsal. Então, empurrar, bloquear, agarrar, você vê isso o tempo todo. E nem sempre você vai ver que o árbitro vai marcar falta no handebol, apesar de a regra de falar aqui, se o jogador agarrar o adversário, mesmo ele permanecendo livre para jogar, é falta. É falta de fato, mas muitas vezes isso acontece no jogo de handebol e a partida continua, o lance continua valendo. E agora falando sobre o tiro lateral no handebol. O tiro lateral é cobrado do local onde a bola saiu da quadra pela linha lateral. Então, quando a bola sai ali pela linha lateral, vai ser cobrado um tiro lateral bem no local onde a bola saiu. Não é necessário o apito do árbitro, a autorização do árbitro para a cobrança do tiro lateral. O jogador deve permanecer com um pé sobre a linha durante a execução do tiro lateral. Então o jogador que vai executar o tiro lateral tem que ficar com um pé sobre a linha lateral.
Os adversários devem respeitar uma distância mínima de 3 metros. Sobre essa distância mínima de 3 metros, pessoal, tem um detalhe importante. Quando o tiro lateral for cobrado daqui, ou daqui da interseção entre a linha lateral e a linha de fundo, essa distância não precisa ser de 3 metros, porque não vai haver essa distância até o limite da área, já que o jogador não pode invadir a área, ok? Então, somente quando o tiro lateral for cobrado daqui, o adversário não vai precisar respeitar a distância de 3 metros, mas ele tem que ficar imediatamente à frente da linha da área, ele não pode ficar grudado no adversário, ok? E agora vamos falar sobre o tiro de meta no handebol, pessoal. O tiro de meta ele é cobrado exclusivamente pelo goleiro de handebol e ele não precisa da autorização do árbitro para ser cobrado. O goleiro tem que cobrar o tiro de meta dentro da sua área de gol. O tiro de meta é marcado quando acontece uma invasão da área por um adversário. Ele também é marcado quando a bola sair pela linha de fundo após ter sido tocada pelo goleiro. Então esse detalhe aqui é importante, pessoal. Quando o goleiro faz uma defesa e a bola sai pela linha de fundo, não é escanteio, como acontece no futebol ou no futsal. É tiro de meta. Aliás, não existe escanteio no handebol. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre o escanteio no handebol. Então, vai lá na playlist de handebol e procura esse vídeo para você entender esses detalhes. E também será marcado um tiro de meta quando um adversário jogar a bola pela linha de fundo. Normal, o adversário jogou a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o goleiro. E agora vamos falar sobre o tiro de 7 metros no handebol. O tiro de 7 metros no handebol é concedido toda vez que uma clara chance de gol é interrompida por uma falta, por um apito não justificado, por uma pessoa que não participa do jogo, um torcedor, qualquer pessoa que invade a quadra e interrompe uma chance clara de gol, ou por qualquer membro oficial de uma equipe que invada a quadra e interrompa uma chance clara de gol. Será marcado sempre o tiro de 7 metros, que é cobrado dessa forma aqui que a gente está vendo. Só o jogador cobrador e o goleiro na marca de 7 metros, e o goleiro pode se posicionar até o limite da linha de limitação do goleiro. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre tiro de 7 metros, todas as regras detalhadas sobre o tiro de 7 metros. Então vamos começar conceituando o que são os fundamentos básicos do handebol. Os fundamentos básicos do handebol são as técnicas e os movimentos utilizados para jogar handebol. São as técnicas e os movimentos utilizados pelos jogadores de handebol. E que fundamentos básicos são esses? São a empunhadura, a recepção, o passe, o arremesso, o drible e a finta. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre cada um desses fundamentos básicos de forma atualizada e ilustrativa. Vamos começar falando pelo fundamento básico empunhadura no handebol. Qual é a forma correta de segurar a bola no handebol, de empunhar a bola no handebol? A empunhadura no handebol nada mais é do que isso, a forma correta de segurar a bola de handebol. E como segurar a bola de handebol de forma correta? Como fazer a empunhadura corretamente? Você deve segurar a bola, apoiando ela na palma da mão, conforme essa imagem aqui, apoiada na palma da mão, e apertando, fazendo pressão na bola com as pontas dos dedos, conforme vocês estão vendo aqui nessa imagem e vocês vão ver agora nesse vídeo. Agora vamos falar da recepção de bola no handebol. Qual é a forma correta de receber a bola no handebol, pessoal? A forma correta de receber a bola no handebol é com as duas mãos, que devem ficar paralelas uma com a outra, ligeiramente côncavas, ou seja, em formato de concha, e voltadas para frente. Você está vendo aqui nessa imagem, esse atleta aqui está fazendo o passe, a bola está vindo, e olha esse atleta aqui que vai fazer a recepção, que vai receber a bola. Mãos abertas, ligeiramente côncavas
e viradas para frente, além de estarem paralelas uma com as outras, conforme você vai ver também nesse vídeo agora. E agora vamos falar sobre o fundamento básico passe no handebol. O fundamento passe no handebol é o ato de lançar a bola entre os jogadores de uma mesma equipe, ou seja, dois jogadores de uma mesma equipe lançam a bola um para o outro. Isso é o passe no handebol. Existem diversos tipos de passe no handebol. Vou falar aqui dos principais, que é o passe de ombro, que é esse passe aqui, ó. Você está vendo nessa imagem, você segura a bola um pouco acima do ombro e passa para o seu companheiro de equipe. O passe em pronação, que é o passe feito para fora. Como nessa imagem aqui, em vez de ela jogar a bola para frente, para o companheiro, ela jogaria a bola para o lado, abrindo o braço, esticando os cotovelos e jogando a bola para o lado. O passe por trás da cabeça, né? Você viraria aqui a mão para trás da cabeça e jogaria a bola por trás da cabeça. E o passe por trás do corpo, mesma coisa, só que o braço vai virar para baixo e a bola vai ser passada aqui por trás do corpo para um companheiro. É um passe utilizado para enganar a defesa adversária. O passe picado, que é aquele passe que você faz quicando a bola no solo antes da bola chegar no seu companheiro. Veja agora o vídeo com alguns tipos de passe no handebol. Agora vamos falar sobre o fundamento básico, arremesso no handebol. O arremesso no handebol é o ato de lançar a bola em direção ao gol, a meta, a baliza adversária, com a intenção de marcar um gol. Basicamente existem 3 tipos de arremesso no handebol, que é o arremesso com apoio, que é o arremesso que você faz apoiando os 2 pés no chão. O arremesso em suspensão, que é o arremesso que você faz saltando antes de efetuar o arremesso, ou o arremesso com salto. E o arremesso com queda, que é o arremesso que você faz e logo depois você faz uma queda. Por que com queda? Porque você usa a força do corpo para dar mais força ao arremesso. Você joga o corpo todo para frente e faz o arremesso e logo depois você acaba caindo. Por isso é um arremesso com queda. E agora vamos falar sobre o fundamento básico, drible no handebol. O drible no handebol é o ato de quicar a bola e pode ser feito com o jogador parado ou com o jogador em movimento, em progressão. Então, um detalhe importante, drible no handebol não é a mesma coisa que drible no futebol. Drible no handebol é o ato de quicar a bola. E existe basicamente 2 tipos de drible no handebol. O drible alto, que é quando você está sem a marcação adversária próxima de você, que você pode quicar a bola no chão, deixar a bola subir até a altura do seu peito, mais ou menos. E o drible baixo, que é o drible que você faz quando a marcação adversária está próxima de você. Você dribla a bola bem perto do solo para proteger a bola e evitar que o adversário tome a bola de você. E quais são as funções do drible no handebol? O drible serve para fintar a defesa adversária, a marcação adversária, ou seja, se desvencilhar da marcação adversária, enganar a marcação adversária. O drible serve para deslocamento em velocidade. Quando você vai correr no handebol com a bola, você tem que fazer isso driblando. Você não pode correr segurando a bola, porque isso é uma infração à regra do handebol. Então você usa o drible para fazer deslocamento em velocidade. Conquistar posição favorável para um arremesso. Você usa o drible para fintar e conquistar uma posição favorável para realizar um arremesso sem que a marcação adversária esteja te atrapalhando.
E agora vamos falar sobre o fundamento básico finta no handball. A finta tem como objetivo enganar a marcação feita por um defensor adversário. Então a finta aqui no handball é o mesmo que é o drible no futebol ou no futsal, que é enganar a marcação adversária, se desvencilhar de uma marcação de um adversário, ok? As características de finta no handball são o deslocamento. Para você fintar, você tem que fazer isso em deslocamento, a mudança de direção para enganar o adversário e a troca de ritmo, ou seja, você está lento, você aumenta o ritmo para rápido, a velocidade do seu movimento, entre lento e rápido, e dessa forma tentar enganar, se desvencilhar de um adversário. E existem basicamente 3 tipos de finta no handball. A finta de arremesso. O que é a finta de arremesso? Quando você finge que vai arremessar para o gol, para enganar o adversário, e se desloca pelo lado do adversário para se desvencilhar dele. A finta de passe, que é basicamente a mesma coisa, você finge que vai dar o passe para um companheiro, por exemplo, aqui, esse jogador aqui, ele pode ter fingido antes de fazer essa finta, que é dar o passe para esse companheiro, para enganar a marcação e passasse pelo lado do adversário, se desvencilhasse do adversário dessa forma, usando a finta de passe. E a finta de deslocamento, quando você ameaça ir para um lado e vai para o outro para se desvencilhar, enganar o adversário também, conforme vocês vão ver agora nessas imagens.